Bom, continuando a ferida da injustiça, sabe quando você vai ao restaurante e aí todo mundo come e tal, quando vê no final alguém fala assim: "O que você acha da gente dividir a conta e todo mundo dividir e todo mundo pagar a metade de tudo, né?" Eles dizem que é o controlador que dá essa ideia. Aí o rígido na hora levanta e fala assim: mas não é justo, porque quem comeu mais tem que pagar mais, né? Então a pessoa rígida normalmente reage nessas situações. Isso é um exemplo bobo, simples e prático, né? Os gatinhos aqui não param de fazer bagunça. Então as pessoas rígidas, elas são muito exigentes com elas mesmas, em tudo, assim, elas são muito exigentes com ela. Elas têm uma capacidade de se controlar, de se impor tarefas. O rígido, ele procura tanto a perfeição, ele consegue controlar ele mesmo. Então ele se torna eficiente em exigir tanto dele mesmo que os outros começam a exigir dele muito também. E aí quantas vezes você ouve as mulheres rígidas falando assim: "Parem de achar que eu sou uma super mulher que pode fazer tudo". O que acontece na verdade? Essas mulheres, elas falam consigo mesmas. Elas estão falando assim com elas mesmas, porque o outro é um reflexo da autoexigência dela. Se o outro está exigindo demais dela, é isso que ela está enxergando no mundo dela. É isso que ela tem dentro dela. É o que ela faz com ela mesma. O outro é sempre um reflexo de nós. Então, como o outro nos trata, se aquilo incomoda a gente de alma, né? Aquele incômodo que pega no nosso núcleo emocional, provavelmente a gente trata a gente da forma que o outro nos trata. No curso de alguém, no curso da Lise, que estava aplicando um curso sobre esse livro, né, sobre as 5 feridas emocionais, teve alguém no curso que contou que o pai dele sempre falava assim para ele: "Você não tem direito nenhum, só deveres". Então, desde criança, essa frase ficou enraizada nele. E então ele tem muita dificuldade de relaxar. Não se permite parar, divertir, descansar. Ele se sente obrigado a estar sempre em ação, assim cumprindo o seu dever. Como sempre temos muito o que fazer no dia a dia, significa que o rígido raramente se permite relaxar sem se sentir culpado. Então, ele se justifica quando descansa ou se diverte, dizendo, por exemplo, que afinal de contas ele merece parar depois de tudo que ele fez. E além disso, o rígido ele se sente especialmente culpado quando não faz nada enquanto alguém trabalha. Acha isso injusto. Então é por isso que o seu corpo, especialmente as pernas, os braços, se tensionam, mesmo em repouso ele está tenso. Então o rígido precisa se esforçar para distender a perna e deixar relaxar, para relaxar o corpo. Então só depois de alguns anos que a Lise, que escreveu o livro, percebeu que ela também tinha essa ferida da injustiça. Então quando ela está sentada no cabeleireiro ou lendo, de repente ela sente as pernas rígidas, aí ela conscientemente permite as pernas, os ombros, os braços relaxarem. Relaxa, relaxa, relaxa. Então, antes, ela não tinha consciência dessa rigidez. O rígido ele tem dificuldade não só de respeitar os seus limites, como também de conhecer os seus próprios limites. Como ele nunca tem tempo de sentir se o que ele faz corresponde ou não a uma necessidade, porque ele faz muito, 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 não para, ele faz demais e só para quando explode. Então, ele não pede ajuda, ele carrega tudo nas costas. Então, é por essa razão que o rígido é o mais propenso a sofrer estafa ou esgotamento profissional. Você pode ver que a maior injustiça que o rígido vivencia é com relação a ele mesmo. Ele mesmo se acusa com facilidade. Por exemplo, se ele resolve se dar ou de presente alguma coisa, ele julga que não é necessário. Então ele vai ter que se justificar comprando, dizendo para ele mesmo: não, eu mereço isso, sim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, então porque eu me matei, eu mereço.
Não mereço porque simplesmente existo e porque eu mereço. Não. Como eu me matei de trabalhar, então eu mereço, né? Caso contrário, ele se acusa de estar sendo injusto. A ferida da injustiça é outra ferida que eu preciso curar nessa vida. Porque essa é muito difícil de reconhecer. A Lise fala assim, eu aprendi que não é porque tentamos mentalmente nos convencer de que merecemos alguma coisa que essa aceitação, esse merecimento é de fato real. Não precisa se convencer mentalmente, você tem que sentir que você merece. E aí você não precisa se negociar. Ah, eu mereço porque eu trabalhei. Não, você simplesmente mereço porque eu mereço. E nem pensa, você simplesmente se dá e fala, eu mereço. E é uma coisa natural da sua alma, você não precisa ficar com a mente falando, eu mereço, viu? Eu mereço porque eu fiz isso, isso, isso. Isso não é merecer, isso é só uma domesticação, assim, eu mereço. Então eu fico repetindo essa frase, mas não é o que eu sinto nas minhas células. A gente pode sentir, a gente pode perceber na mente que somos merecedores, mas também a gente tem que sentir que é justo. Eu mereço, porque eu mereço. E sentir, é justo, eu mereço. Então, várias pessoas já disseram que a melhor recompensa que eu posso me dar, por exemplo, dar para elas mesmas, é ir ao shopping comprar uma coisa bonita de que eu não preciso. Eu vou comprar alguma coisa que eu não preciso, só para falar que eu mereço. Ah, eu mereço. Só porque eu mereço. Vou comprar um negócio que eu não preciso. É um treino. Se você se identifica com a ferida da injustiça, começa a fazer assim, eu vou comprar só uma coisa que eu não preciso para treinar meu merecimento. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. A Lise faz isso, né? Então, isso ajuda a parar de acreditar no mérito e me permitir oferecer a mim mesma, sem culpa, o que me faz bem. Teve diversas vezes que os participantes do curso do tipo rígido, gostavam de deixar claro para o grupo que estão ali para fazer um curso, não para se divertir, que vieram para trabalhar sua presença no mundo. Então, os que vêm de longe precisam se hospedar em um hotel, se organizam para que isso seja o menos caro possível. Aí alguns, inclusive, escondem dos colegas que ficaram num hotel, com medo de que vão ser taxados, quando procura dissimular o que faz ou o que compra. O rígido vivencia não só a culpa, mas também a vergonha. Você vê que é uma mistura de todas as feridas. Então, o rígido gosta que aqueles que o cercam, mas a diferença de umas feridas com a outra é qual que é a motivação. Você vê que a motivação de um é não sentir vergonha. A outra é não humilhar, etc. A motivação do outro é não ser injusto. E assim é a motivação das feridas que vai diferenciar uma ferida da outra, apesar de elas estarem todas entrelaçadas entre si. O rígido também gosta que aqueles que o cercam estejam a par de todos os seus afazeres. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Gente, o gato. Do nada, mamãe. Aparece, olha que lindo que eu sou. Olha que lindo que eu sou. Esse não é rígido. Esse brinca, se diverte, corre, relaxa. Eu brinco muito. Você não quer participar falando aqui a sua opinião sobre a pessoa que tem a ferida da rigidez? Ai, gente, ele é muito fofo. Então, o rígido, ele gosta que todo mundo tá ao redor dele. Saiba quais são as suas funções. A sua função é essa, o seu afazer é esse, o seu afazer é aquele, etc. Olha, Aline, mas o controlador, você falou que faz assim. Sim, o controlador também age assim, só que por uma razão diferente. Aquilo que eu te falei, a motivação de uma ferida e da outra que faz a gente ver qual que é. Por quê? O controlador gosta que todo mundo tenha esse controle também, só que o controlador, ele faz isso para mostrar que é responsável. Agora, o rígido, ele faz isso para mostrar que merece ser recompensados. Vocês merecem ser recompensados. Porque vocês fizeram, blá, 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 blá. A motivação de um e do outro é diferente. Acho que está muito frio aqui, está chegando
Hoje é dia 9 de agosto de 2024. Tá chegando uma frente fria que falaram que vai dar 3 graus. 3 graus. Então eu já tô com uma blusa super quente e outra super quente. Porque não é justo eu passar frio. Não é justo. Tô brincando. Então, o rígido, ele espera que os outros achem justo que ele se recompense. Então, ele precisa mostrar para as pessoas, olha, eu tô fazendo isso. Porque na hora que eu for comprar uma recompensa para mim, ou for me dar algo de presente, as pessoas olham e falam, ela merece, ela fez isso, ela fez isso. É justo que ela receba, é justo que ela receba isso. Que saco, né, gente, viver com essa ferida, que tem que ficar analisando se é justo, se não é justo. Não, saco. Mas eu tenho ela, eu sou literalmente desse jeito. Impressionante. Então, a noção de mérito para nós que temos a ferida da injustiça, ela é muito importante. Por quê? Se você não merece, não é justo que você tenha. Tá? É assim o nosso lema. Então, ele não gosta de ouvir que tem sorte, pois, a seu ver, sorte não é justo. Nesse caso, eu não me identifiquei, não, porque eu tenho muita sorte. Eu realmente acredito que eu tô onde eu tô hoje no meu trabalho. Eu sei que eu trabalhei, que eu estudei, mas eu agradeço muito. Eu acredito, assim... Olha só, literalmente, eu acredito que foi um pouco de sorte também. Então, tudo bem. Mas eu não consigo ficar assim, eu mereço, eu fiz porque eu mereço. Pode ser que eu ainda não sinta merecedora, pode ser que eu não ache justo estar lá, mas eu acho, assim, maravilhoso o que aconteceu comigo. Outro dia eu conto. Então, ele quer merecer tudo o que acontece. E se alguém diz que ele é sortudo, ele vai responder assim, não é sorte, eu trabalhei muito para chegar até aqui. Olha, gente, eu trabalhei muito mesmo para passar naquela prova que eu fiz. Mas o universo ajudou, Deus, consciência infinita do universo, me ajudou porque eu passei no concurso em 3º lugar. Depois a pessoa corrigiu a prova, eu fui para 4º lugar. Então 3 pessoas da minha frente desistiram, passaram no concurso, melhor ainda. E assim eu fui chamada depois de 10 anos. Então para mim isso foi sorte. Foi uma ajuda do universo. Eu acredito sim em Deus, em espiritualidade, em tudo, né? Mas eu não vou falar de religião aqui, porque senão eu entro no outro problema, que a gente pode até ter um curso específico disso, né? Mas deixa isso pra lá. Mas eu acredito na fonte criadora, que cria tudo. Bom, e voltando para a ferida da injustiça. Se o rígido, ele julgar que o que ele obteve, que o que ele tem veio por causa da sorte, não merecimento, ele vai se sentir incomodado e com dívida com alguém. Olha, gente, vocês param de brincar? Não para. Eles não param, deixa o gato brincar. Vou fazer que nem o rígido agora. Vou falar assim, ó, cada um de vocês agora vai ter uma tarefa, eu só vou dar ração se cumprir a tarefa. Vou parar o vídeo e continuar, porque já deu 13 minutos. É muito, muito tempo. Vamos ver se chega até o 15 sem parar de gravar. Então, se ele sente que recebeu tudo de forma da sorte, assim, ele vai sentir que ele não merece aquilo. Então, ele vai fazer de tudo para jogar fora, desfazer, perder, estragar tudo. Gente, para de brincar. Um pouco chata, deixa os gatos brincar. Eles começam a se morder e gritar pedindo socorro. Eu vou ver, não tá pedindo socorro, ele tá brincando, né? Então, uma característica do rígido, difícil de ser vista naqueles que não portam a ferida da injustiça, é o fato de que ele costuma julgar mais injusto ser favorecido do que desfavorecido em relação aos outros. Olha que interessante, a gente acha que... Olha essa aqui, essa é muito interessante. Então, o rígido, ele acha difícil... É difícil a gente perceber isso nas pessoas e em nós. Por quê? É o fato que eles costumam julgar injusto ser favorecidos de algo que eles não mereçam, do que desfavorecidos em relação aos outros. Então, ele não é tão assim com os outros, é com relação a ele mesmo. Não, se eu mereço isso mesmo... Se eu não mereço isso, eu não vou me permitir possuir isso. Ele é mais assim nesse sentido do que desfavorecido em relação aos outros. Então,
Alguns rígidos encontram uma razão para se queixar a fim de esconder do seu grupo que eles têm mais. Tenta esconder que tem mais. E os outros se julgam obrigados a dividir o que possuem. Por exemplo, se você é um rígido e você é o melhor aluno da escola, você começa a ajudar as outras pessoas ao seu redor. E aí, você faz isso para ajudar, porque não é justo só você saber e tal, então você começa a ajudar. Então você começa a ajudar demais as outras pessoas e você vai se transformar em ajudadora da sala. Então, a pessoa rígida, ela não fica muito à vontade em receber presente ou agrados por se sente devedora, porque não fiz nada, é um presente, é um agrado. Mais do que se sentir obrigada a dar ao outro alguma coisa do mesmo valor para ser justa, ela prefere não receber nada ou até recusar. Então, quando alguém se oferece para ele pagar um almoço, por exemplo, ela prefere recusar, até que se lembrar que na próxima saída será sua vez de pagar. E se aceitar, fará prometendo retribuir na mesma medida, gente. Então é normal alguém que sofre da injustiça seja do tipo que costuma atrair para si acontecimentos, ao seu ver, injustos, né? Na verdade, uma situação que ele acha injusta é interpretada da maneira bem diferente de uma pessoa que não sofre da injustiça. Uma pessoa que não sofre da justiça, por exemplo, conversando com uma senhora que sofreu muito porque a filha mais velha, por ser a filha mais velha, essa senhora. E ela pegou e falou assim: eu sempre achei injusto ter que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, e principalmente ter que ser um exemplo para eles. Agora, em contrapartida, as mulheres disseram ter achado injusto ser a segunda ou a terceira filha, pois raramente ganhavam roupas novas, sendo obrigadas a usar das mais velhas. Então, ela perdeu a conta do número de vezes que ouviu mulheres e homens contando como achava injusto ter que cuidar do seu pai ou mãe idoso doente. Então, o que eles achavam ainda mais injusto era o fato de seus irmãos sempre apresentarem boas desculpas para não ajudar e eles terem que assumir tudo sozinhos. Na verdade, a sua ferida da injustiça atrai esse tipo de situação que vai terminar apenas quando a ferida for curada. Então, a capacidade do rígido de se controlar e criar obrigação para si é enorme. Por isso que ela consegue seguir um regime alimentar. Também, dieta, consegue fazer tranquilo. Então, uma pessoa sem vestígio da ferida da injustiça já tem mais dificuldade de fazer dieta, pois não consegue controlar a si mesmo como um rígido consegue. Então, o propósito do rígido, ao criar as motivações, é alcançar a perfeição por si mesmo, segundo o seu ideal de perfeição. É muito detalhe, tem bastante coisa ainda sobre o rígido, mas eu vou parar o vídeo para continuar depois.